Fala galera, aqui quem fala é o professor Leonardo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E nessa aula nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos corrigir algumas atividades e fazer alguns comentários sobre ela, tá? Qualquer coisa vocês podem estar falando aqui comentando aqui nos comentários, deixando aí nos comentários alguma dúvida que eu vou estar esclarecendo para vocês, beleza? Então, vamos à atividade, beleza? Vamos lá. Durante o reino de Hammurabi, na Babilônia, em 1792 a 1750 a.C., foi escrita uma relação de sentenças legais que hoje em dia é conhecida como Código de Hammurabi. O objetivo da obra, né, aí nós temos aqui a letra A, estabelecer uma ordem constitucional para fundar o Estado Imperial Mesopotâmico, enaltecer a pessoa do rei, associando-a ao poder, à justiça e à sabedoria. Letra C, proporcionar aos cidadãos do Império um código legal universal e aplicável a todas as situações conflituosas. Letra D, impor a lei de talião como norma exclusiva para a ordem constitucional mesopotâmica. E letra E, promover a igualdade jurídica entre os súditos do rei. Então, olha só, é importante a gente citar o seguinte aqui. Essa questão, ela fala sobre o Código de Hammurabi, né, que foi o primeiro código de leis escritas lá da Mesopotâmia, que aconteceu no primeiro Império Babilônico, tá? Hammurabi teve um papel fundamental nesse processo revolução, nada a ver. Hammurabi, ele teve um papel fundamental aí nesse processo da construção aí, desse código de leis, que, diga-se de passagem, foi o primeiro código de leis escritos, tá, da história. Hammurabi foi responsável por esse código de leis, tá? E, olhando aqui, né, nas questões, né, a alternativa que mais se encaixa na resposta é a letra D, tá? Letra D, que fala aí sobre impor uma lei de talião, né, como norma exclusiva para a ordem constitucional mesopotâmica, beleza? Porque, na verdade, a chamada lei de talião, também conhecida como pena, né, de talião, consistia na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. A própria demanda, né, chamada de retaliação, né, ligando aí essa ideia de talião, retaliação, tá? Essa lei ela é frequentemente expressa pela máxima, né, olho por olho, dente por dente, que nós já falamos várias vezes no nosso texto, no nosso vídeo, né, sobre a Mesopotâmia, e é uma das mais antigas leis existentes, tá? Então, foi o primeiro código de leis escritas que Hammurabi teve como objetivo padronizar as leis dentro do Império Babilônico, que ele estava começando a unificar essas cidades, ou tomar conta dessas cidades e formar o seu império, beleza? Então, dando prosseguimento nessa próxima questão, nós temos aqui, o Império Babilônico dominou diferentes povos, como os sumérios, os acadianos e os assírios. Para governar povos tão diferentes, o rei Hammurabi organizou o primeiro código de leis escrito, o Código de Hammurabi, aí similar, bem parecida com a nossa primeira questão falando sobre o Código de Hammurabi, tá? Assinale a alternativa correta sobre o Código de Hammurabi. E aí nós temos aqui a lei, as suas leis se aplicavam somente aos homens livres, detentores de propriedade. Letra B, estabeleceu o princípio de que todos eram iguais perante a lei e por isso um escravo teria os mesmos direitos de um homem livre. Letra C, representava os dois as ideias, né, democráticas do Império Babilônico. E letra D, tinham como princípio a lei de talião, resumida na expressão olho por olho, dente por dente. E letra E, considerava a mulher propriedade do homem sem direitos. Então, levando em consideração que nós já falamos sobre o Código de Hammurabi, a correta aqui é a letra D, né, que fala que o Código de Hammurabi, né, ele é considerado
não somente, né, uma coleção de leis, mas ele também deveria ser aplicado universalmente, todos nos domínios, né, do rei, como eu falei, né? Então, para ele universalizar e padronizar as leis, né, a punição, né? Então deveria ser para que todos pudessem ser atingidos por essas normas, né? Tendo aí como enaltecimento, né, da pessoa sagrada, do monarca, seu sentido de ir ao encontro da justificação do poder do rei, tá? Portanto, também os conceitos de cidadão e ordem constitucional e igualdade jurídica são completamente estranhos àquele tipo de sociedade. Então, todos deveriam estar sujeitos a essa lei, tá? Então, da mesma forma que você cometia o crime, da mesma forma que o crime era cometido, também era a sua consequência, tá? Perante a lei, beleza? Então, esse aí é o resumo aí também dessa questão, tá? Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. Aqui. O Império Teocrático, com base na agricultura e na arregimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependente das águas de um grande rio, tá? São frases que se referem aos fenícios, né? E a importância do Tigre, do Tigre, aos habitantes a importância do Eufrates, dos hititas, né? E aos habitantes a importância do Eufrates, aos sumérios, a importância do Jordão e também aos cretenses, e aos cretenses a importância do Egeu, e aos egípcios a importância do Nilo. Essa questão ela é ligada diretamente à fonte hídrica dessa sociedade. Aqui a gente está falando claramente nessa questão sobre os egípcios. Se você parar para analisar sobre o texto, né, que fala sobre obras, né, públicas e também profundamente dependente das águas de um grande rio. Então, todas as grandes civilizações se fixaram próximos a grandes rios, tá? Só que aí a questão, ela traz aí nas suas opções algumas sociedades e as fontes hídricas correspondentes a essa sociedade, tá? Os fenícios fala sobre o rio Tigre. Os fenícios não estavam ligados ao rio Tigre, tá? Os hititas ao Eufrates também não estava ligado. Aos sumérios ao Jordão, os sumérios não estavam ligados ao rio Jordão, né? Estavam ligados mais ao Tigres e ao Eufrates também, tá? Também nós temos os cretenses, que fala sobre a importância do Egeu, e por último fala sobre o rio Nilo e para os egípcios. Então, o rio, né? O rio Nilo, ele é um dos grandes rios da África e ele é fundamental para o Egito. Ele é até conhecido como a dádiva do Nilo, né? O Egito é a dádiva do Nilo, porque é um presente dos deuses, um presente, né, do rio Nilo, porque toda a sociedade egípcia ela se consolidou através do rio Nilo. Então o rio Nilo foi a base para toda a sociedade egípcia. Então é importante a gente frisar isso. Então a alternativa correta é a letra E, tá? Sobre os egípcios, como nós já vimos também em nossa aula falando sobre o povo egípcio. Então, vamos à próxima questão. Aqui, questão número 4, que diz assim: no Egito Antigo e na Mesopotâmia, assim como nos demais lugares onde foi inventada, a escrita esteve vinculada ao poder estatal. Este, por sua vez, dependeu de certo tipo de economia para surgir e se desenvolver. Considerando a afirmação anterior, explique as relações entre a escrita e o Estado. Então, ele aqui está falando sobre a relação que existe entre a escrita e o Estado e o poder, né, estatal sobre eles definidos, tá? Então, vamos lá a resposta direta, né? Na antiguidade, a escrita ela foi
né, um fator fundamental aí que permitiu a organização da estrutura burocrática do Estado, beleza? Por meio da escrita, né, foi possível ter o controle sobre as principais propriedades, né, do território do reino e também sobre os benefícios gerados pelos trabalhadores, beleza? Em uma sociedade totalmente hierarquizada, rigorosamente, né, na verdade, hierarquizada. Então, trocando em miúdos aí, a escrita ela sempre esteve ligada ao Estado, tá? Então, existe sim um poder sobre o conhecimento, principalmente pela comunicação não verbal, tá? Então, o processo de estar sobre o controle, o controle da educação, o controle do conhecimento, ele é fundamental para o controle da sociedade, tá? Então, existia uma ligação íntima entre o poder, né, político e o poder econômico, o que fazia essa ligação entre o poder político e o poder econômico era justamente a escrita, tá? E hoje não é diferente. Hoje a cultura também ela está intimamente ligada ao domínio, ao poder político. Então, quem domina melhor o conhecimento, quem tem controle do conhecimento e a gestão do conhecimento, né, de informação, isso gera também poder, né, e é da forma que ele também dominava aí a escrita, estava intimamente ligada também ao Estado, beleza? Então, falando um pouco sobre a questão 5, né? Sobre a questão 5 aqui nós temos um pequeno texto falando o seguinte, vamos lá, falando o seguinte, nós temos aí, no último quartel do século VII que a economia das cidades volta-se decididamente para o exterior. O tráfico por qual vai então amplamente ultrapassar a bacia oriental do Mediterrâneo, entregue ao seu papel de via de comunicação. A zona dos intercâmbios detém-se a oeste da África, a Espanha, a leste até o Mar Negro. E aí fala assim, o texto fala da expansão das cidades gregas no século VII. Letra A. Porque o autor chama o mar Mediterrâneo de via de comunicação. E letra B. Explique os principais motivos dessa expansão. Então vamos lá. Na letra A, nós temos o seguinte, o mar Mediterrâneo, né, ele sempre foi a principal via de contato entre os antigos, né, do Oriente, né, e do Ocidente, tá? Ele permitiu intercâmbio comercial e cultural também entre os povos distantes da Europa, África e também da Ásia Menor. Um desses povos eram os gregos, que como nós falamos aí no enunciado, né? Eles fundaram várias colônias ao redor do território a partir do século VII, beleza? Tudo próximo ali dentro ali do mar Mediterrâneo. Tá? E na letra B, a expansão né, do povo grego pelo Mediterrâneo, tá? Ela foi motivada aí pela desagregação das comunidades gentílicas, que passaram por um crescimento populacional. Isso aí eu estou falando do período helênico, do período creto-micênico, tá? Em busca aí de terras férteis, beleza? E as áreas, o principal ponto onde eles começaram a se desenvolver, né, a procurar essas terras, foi no mar Mediterrâneo, beleza? Então, por isso aí você tem esse período aí de aproximação aí, de expansão grega pelo mar Mediterrâneo, onde o mar Mediterrâneo ele
ele é fundamental para a ligação e comunicação desses povos. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. É bastante provável, né, que você nunca tenha se dado conta de que esses dois extremos do espectro político democrático, da democracia, né, e da monarquia absolutista, assim como as sociedades e o mundo diametralmente opostos, né, por eles defendidos, estivessem separados no mundo antigo pela duração de uma vida. Beleza? Entre os anos finais da democracia ateniense, 403 a.C., e o domínio macedônico, 388, né? Principal característica, né, sociopolítica de Atenas foi a principal característica, né, sociopolítica de Atenas, né, durante esse período foi letra A, a formação dos grandes complexos filosóficos, em especial o socrático, né? Em especial o socrático. Formação dos grandes complexos filosóficos, em especial o socrático. Letra B, ampliação da democracia que havia iniciado, né, com Péricles cerca de 100 anos antes. Letra C, dissolução da cidade-estado em sua incorporação pelas cidades vizinhas, como Tebas e Esparta. Desagregação do regime democrático e as constantes disputas com as cidades-estados vizinhas. Letra E, a institucionalização da monarquia como a derrubada do regime democrático instituído um século antes. Então, essa questão ela tem como resposta a letra D, tá? Que fala aí sobre a desagregação do regime democrático e as constantes disputas entre as cidades e estados vizinhas, tá? O período que antecedeu a derrota da Grécia pela Macedônica, né, pelo domínio da Macedônia, foi marcado pela Guerra do Peloponeso, tá? Conflito civil que após as cidades e estados gregas, principalmente que teve aí, após não, que foi o conflito principalmente entre a cidade de Atenas e Esparta. Isso fez com que essas cidades elas ficassem devastadas. Aproveitando-se desse momento, Alexandre o Grande ele resolve dominar, né, o ataque macedônico sobre a Grécia, tá bom? Então, esse foi uma das situações aí que fundamentais para a derrota da Grécia, foi após a Guerra do Peloponeso. Beleza? E chegamos à nossa última questão, que é a questão número 7, tá? Essa questão número 7, ela fala o seguinte, né? Com a decadência das conquistas romanas no Mediterrâneo, estabeleceu-se amplamente o território sob o domínio de Roma, graças às especulações com o dinheiro, tá? Usura, né? E o desenvolvimento das relações comerciais com as províncias de onde Roma importava artigos de luxo, tecidos, tá? Objetos e metais, tá? Metais preciosos, ouro, prata, cereais e grã e cereais, beleza? Os grandes comerciantes e usuários romanos concentraram grandes fortunas em suas mãos. E aí os grandes comerciantes e usuários romanos, citados no texto, compravam cargos públicos, votos, influências nas decisões políticas e constituíam uma camada social conhecida como, né, aí dentro dessa camada social, os que compravam, né, compravam esses privilégios, tá? Aqui nós temos algumas dessas pessoas, tá? Patrícios, vilões, clientes, cavaleiros da classe equestre ou metecos. E aí, a resposta correta é a letra D, tá?
que a resposta correta é a letra D. A questão, né, aponta, né, para a expansão romana ocorrida no período da República, beleza? Nesse período, né, nesse contexto, Roma expandiu seus domínios à Itália, né, e por meio de guerras púnicas venceu Cartago, dominando o mar Mediterrâneo. Daí a famosa frase, né, o Mare Nostrum. O Mare Nostrum, né, com a expansão ocorreu a transformação da sociedade romana, com o aumento da escravidão e a desigualdade social. A violência e o surgimento aí de uma nova classe social denominada cavaleiros ou equestres, beleza? Então, esses cavaleiros eram os caras responsáveis por ter aí esses privilégios, né, e ter uma chamada ascensão social. Foram esses cavaleiros, tá bom? Então, peço desculpa a vocês aí, estamos chegando ao final, peço desculpa se vocês ouviram algum barulho e tal, que possa ter atrapalhado um pouco a nossa correção, porque, como vocês bem sabem, né, a gente está em casa, está trabalhando em casa e geralmente sempre a gente não tem um estúdio, nada assim, mas geralmente acontece de ter alguns barulhinhos, alguns sons aí por fora, beleza? Mas eu peço a vocês aí que corrijam, vejam esses exercícios, né? Se quiserem fazer alguma sugestão, falar alguma coisa, deixem nos comentários. E, além disso, eu quero desejar a vocês uma boa prova, uma boa prova para semana que vem, beleza? Então, fiquem com Deus e é isso. Grande abraço, valeu, crianças. E chegamos à nossa última